Bom, deu nosso horário e apesar de ser uma live, né? Como não poderia deixar de ser, também é uma tarefa na casa. Então, que possamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso Mestre, rogando a eles a prova do fortalecimento, que os amigos e benfeitores espirituais nos amparando, nos orientando e nos auxiliando, e que de nossa parte possamos fazer o nosso melhor, até mesmo em resposta a todo esse acolhimento, a todo esse amparo da espiritualidade que nos auxilia. Dito e ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar não turbeis, não se turbe o vosso coração. Apenas para contextualizarmos um pouquinho, essa frase, né, esse trecho, ele faz parte lá, para quem já ouviu falar do sermão, mas para quem ainda não ouviu falar, só para a gente entender um pouquinho, o que tinha ocorrido? Nos eventos que antecediam a Páscoa, final que a gente entende de Páscoa, né? Jesus havia se direcionado até Jerusalém. E lá ele tinha sido aclamado, montado num burrinho, que é o que a tradição nos trouxe como que seria o Domingo de Ramos. Logo na sequência, o que a gente entende, onde Jesus vai com seus discípulos, lá ele tem o episódio do lava-pés, que deixa alguns discípulos constrangidos. Já há algum tempo, Jesus estava alertando a eles de que mais cedo ou mais tarde, na verdade mais cedo, as predições que ele fazia, que seria chegado o momento que ele teria que se sacrificar pelo bem comum, pela sua missão, seu apostolado, né? Estaria chegando aquele momento. Naquela noite, Jesus anunciava que um de seus discípulos iria traí-lo. Também anunciava que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Então vocês imaginem, dentro daquele grupo, aquele colégio apostólico, aquelas seguidores de Jesus, o clima era dos mais tensos. Afinal de contas, Jesus tinha acabado de falar que não apenas sofrer, que não apenas estaria chegado um momento que tudo aquilo que ele sempre preparava o coração dos discípulos, que ele teria que passar por dificuldades, por sofrimento, toda a mensagem que ele estava trazendo, que aqueles tempos estavam chegando. E ainda por cima, ele anuncia que um iria traí-lo, os demais o outro iria negá-lo. Era dos mais tensos, mais tristes, mais pesados possíveis naquele momento. E tudo aquilo que Jesus estava falando, preparando os discípulos, que havia de colocar a sua cruz nas costas e seguir. Jesus não estaria mais tão constantemente, materialmente falando ao lado deles. Então, o clima era dos mais tensos, dos mais pesados. Jesus nos traz o seguinte consolo, o seguinte conforto: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não entre em pânico, não fiquem, não fiquem desesperados. E Jesus ele não apenas fala isso para os discípulos, apóstolos, ele não apenas incentiva um crer pelo crer, um crer no vazio. Ele explica, ele traz a crença essa fé baseada no raciocínio. Não se turbe o vosso coração. Creia também em mim. E ele explica que na casa do Pai há diversas moradas. Ele explica ainda que há necessidade que ele vá. Jesus ainda diz mais, que nos é conveniente que ele vá. Ou seja, dificuldades são tristes, são.
Os apóstolos e os discípulos teriam que passar por testemunhos muitas vezes amargos? Sim. Teriam que pegar a cruz? Jesus faria dali a algumas horas e caminhar? Sim. Teriam que fazer o testemunho? Sim. Passariam por dores? Sim. Passariam dificuldades? Sim. Mas veja que interessante. Para vós é interessante que eu vá. Vos é conveniente. Ou seja, são dificuldades, são dores que muitas vezes a gente atravessa. Óbvio, não somos masoquistas, não gostamos de sofrer pelo sofrer. Mas o que ocorre? São dores necessárias. São dificuldades que temos que atravessar para o nosso crescimento. Ah, mas não concordo, por que temos que sofrer? Aí eu devolvo a pergunta, por que temos que sofrer? Por que não aprendemos com amor? Por que não aprendemos de boa? Vamos um pouquinho mais para trás. Porque às vezes tinham que nos castigar para a gente obedecer. Ou melhor ainda, nos castigar numa tentativa de que algum ensinamento adentrasse a nossa mente. Na época, ainda infantil, ainda criança. Aí eu pergunto, hoje também não somos crianças, tal qual alguns anos atrás? Óbvio, mas nós, quanto espíritos, embora já tenhamos vivido tanto, estamos aqui numa palestra espírita, numa live espírita, embora tenhamos vivido tanto, será que ainda não somos crianças? Crianças espirituais? Será que ainda não somos crianças, emocionalmente falando? Aquela criança mimada que ainda acha que tudo tem que ser da forma que nós queremos. Nós que era nossa e não vamos mais brincar, porque a bola é minha, então eu saio da brincadeira. Dificuldades que muitas vezes temos que passar para o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Que não temos a resposta. Não tenhamos o porquê, mas um dia nós teremos. Eu gosto de fazer uma comparação, uma vez eu vi essa comparação, mas eu acho muito verdadeira. Vamos imaginar uma mãe. A mãe que está lá, se eu não me engano, foi numa palestra do Padre Fábio de Mello, salvo engano, mas não vou afirmar 100% para não correr. Uma mãe que está lá gestando uma criança por 9 meses. O parto vai doer? Vai. Vai ser dolorido? Vai. Sendo cesariana, não sei, nunca fiz nenhum dos dois, mas dizem que mesmo que na hora esteja sedada, as dores posteriores da cesariana são complicadas. Então vai. Mas fruto, de certa forma, daquela dor, porque o nascimento passou pela dor do parto. A mãe não fica feliz, não fica contente, não abraça o fruto daquela dor, que é o fruto do seu ventre. Como está lá, fruto do ventre de Maria, fruto do ventre da mãe, quando ela acalenta aquela criança, ela não sente gosto. Em geral, supondo uma mãe em condições de um problema extra-maternidade. Ela não está feliz, ela não está contente, ela não está satisfeita com aquela dor lá que foi por um tempo, foi incômodo, mas que ela não se arrepende. Às vezes, por brincadeira, pode até falar, ah, não, Deus que me livre. Mas ela olha para aquela criança e seus olhos brilham. Por quê? Foi o fruto de uma dificuldade. Dificuldade essa que foi passageira. Era necessária, porque não tinha como a mãe continuar acalentando aquela criança. Além dos 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, e a criança já estaria brigando com os órgãos internos, já estaria disputando espaço com ela, já estaria com os órgãos se debatendo, estaria sendo prejudicial para a mãe e para a criança. Então, houve a necessidade daquele momento de parto, daquele momento. Realmente conseguiu trazer ao mundo a criança que estava dentro dela.
nós, quanto espírito, não vou dizer inacabado, o nosso crescimento ainda em andamento, nós temos muito o que gestar, muito o que produzir, muito o que ofertar, muito o que crescer. Mas nós não estamos acabados, não emocionalmente falando, não espiritualmente falando, mas ainda somos crianças, estamos caminhando. Algumas até colhendo frutos não tão saudáveis de existências pretéritas. Então, quando Jesus nos chama, nos convida, ainda mais, quando ele praticamente apela para que a gente não se turbe o nosso coração, e ele ainda fala: crês em Deus, crê também em mim. O que Jesus nos propõe é que a gente tenha confiança, tenha aquela fé, mas não uma fé cega de espiritualidade. Não uma fé que é porque é. Não sei, só sei que foi assim. Claro que existem momentos na nossa vida que a gente tem que, por completa incapacidade de compreendermos o momento, explicações detalhadas sobre o porquê daquilo. Mas o que ocorre? A gente pode acreditar que aquilo é para o nosso bem, que aquilo é para o nosso. Mas a dor nunca é para o bem. Será que não? Ele dá o exemplo da mãe. Ah, nem toda dor é para o bem. Será que não? Será que a gente tem uma visão tão ampla assim do nosso caminhar espiritual? Pode afirmar com completa, absoluta convicção de que não é necessário no nosso caminhar? Não estaríamos nós, anos, se assumíssemos de peito aberto que eu não precisaria passar por aquela dor? Ou será que somos ainda a criança que reclama porque a mãe não deixou ela ficar 24 horas no celular jogando joguinho? Cabe a nós essa reflexão. Cabe a nós essa confiança. Gostamos sempre de lembrar que a doutrina espírita é uma fé raciocínio. Vamos pensar um pouquinho no livro dos Espíritos, onde Kardec tenta, de alguma forma, solucionar, ou pelo menos clarear, da melhor forma possível, um dos enigmas mais antigos da humanidade. O que é Deus? No que a espiritualidade é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então a gente já começa a compreender que, em termos de inteligência, Deus, ou seja, ele não é nenhum burro, vamos dizer assim, com perdão da palavra, vai cometer equívocos e a torto direito. E vamos um pouquinho mais adiante. Junto à espiritualidade, aborda a questão dos atributos de Deus, onde está escrito lá que Deus, claro que de outras palavras, nós estamos aqui trazendo com as nossas palavras, que Deus, justiça, todo amor, todo poder, toda sabedoria. Ora, um Deus que é todo amor, todo poder, toda justiça e toda sabedoria, ia permitir que sequer sequer, sofresse sem uma causa justa? Sofresse por sofrer, porque naquele momento Deus estava distraído, não prestou atenção. Olha lá o Edson, ele machucou o pé. Edson, foi mal, estava distraído aqui do outro lado da galáxia. Não dá, né, gente? Se a gente imaginar um Deus assim, estaria faltando alguns atributos de Deus, que é todo poder. Putz, ó, Edson, foi sem querer, foi mal, fica para a próxima. Ah, mas você também tem o outro pé, não tem problema você machucar um. Não é verdade? Não é assim, gente. A gente não pode partir de todo. Nós estamos passando por tempos difíceis, por dificuldades. As dificuldades, alguns de nível financeiro, outros de saúde, outros dificuldades
internas, emocionais, pressão, dúvidas, ter que mudar toda a vida. E são muitos estímulos externos nos bombardeando e muito isso. Então, não vamos aqui ser louco de falar, não sabe no outro. A dúvida vai bater no nosso coração. Bate. Aquela pequena incerteza, aquela pequena insegurança, aquele pequeno, ai meu Deus, e agora? O importante é nós retomarmos ao nosso prumo, retomarmos ao nosso eixo. Acreditar que, assim como Jesus falou, que até os fios de cabelo de nós sacados, que não cai uma árvore que não seja da vontade do Pai. Então eu tenho que acreditar que tudo isso que está ocorrendo, que não é com um indivíduo, não é numa cidade, não é num estado, não é num país, não é num continente, é no planeta. Olha a dimensão da coisa, é no planeta. Tudo isso tem uma razão de ser. E nós temos que fazer o máximo para que nós não percamos o foco, o nosso objetivo. Não ficamos à margem. Esses dias eu estava assistindo uma live do Leandro Carnal, e, na minha opinião, ele foi muito feliz quando ele deu um seguinte exemplo, que mais ou menos assim, que em dificuldades, em momentos de provações, vamos dizer assim, como é o caso, por exemplo, um afundamento, o naufrágio de um navio, ou um incêndio num determinado prédio, num determinado edifício, é, que é comum aparecer, entre outras, dois tipos de pessoa. Aquela que não acredita no que está ocorrendo, que acha que tudo passa de um tresvalio, e aquela que entra em pânico e fica correndo e gritando de um lado para o outro e não faz nada de produtivo. As pessoas são nocivos, porque além delas se exporem mais facilmente aos riscos que aquela catástrofe, aquela eventualidade está ocorrendo, ela ainda não contribui, não colabora em nada, nem para si, nem para o outro. Ela salvar e não procura salvar o outro. Ela não tenta achar um meio. Não, peraí, então vou averiguar, vou correr atrás, vou tentar ver o que é, o que não é, o que é pânico, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Tô colete salva-vida, tem bote salva-vida, posso ajudar um, posso ajudar o outro. Estou no incêndio, opa, tem algum equipamento de proteção, tem alguma mangueira, tem algum extintor, qual é a saída mais próxima, não posso pegar o elevador, o que eu posso fazer no caminho, posso ajudar alguém. Que esses que são proativos, de uma forma ou de outra, diante das dificuldades, diante das dores, diante dos problemas, conseguem crescer, conseguem avançar, conseguem evoluir. Por quê? De todo aquele contexto, de toda aquela dificuldade, ele sai mais fortalecido, ele sai mais capaz. Claro, algumas vezes com alguns chamuscados, com algumas coisas a serem trabalhadas, sim, mas quando superadas completamente, conosco não é diferente. Quando nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, que nós conseguimos enfrentar esse problema, essa dificuldade de frente, de forma proativa, procurando se reinventar, procurando crescer, se possível, tendo as mãos ao lado e auxiliando ao menos quem está próximo de mim, eu saio de todo esse processo mais engrandecido, mais maduro. Eu começo a me tornar mais sensível à dor do próximo. Vocês perceberam que quem passa por determinada dor, quem passa por determinada dificuldade, é muito mais ver alguém passando por dificuldade similar? E ainda mais, quando se propõe a uma propriedade, que, como Jesus disse, eu vim e venci o mundo. Ora,
no próprio Sermão do Cenáculo, quando Jesus fala para os discípulos que ele venceu o mundo, se nós tivermos uma interpretação da observação, o que a gente vai falar? Como Jesus venceu o mundo se ele acabou crucificado? O mundo venceu ele. Mas, na verdade, quando Jesus falou, é porque ele não foi corrompido pelos erros e falhas dos seres humanos que os rodeavam. Que Jesus foi, passou o que ele tinha que passar, passou as dificuldades que ele fez para transmitir o ensinamento dele, cumpriu a missão dele e retornou para a pátria maior, que é a pátria espiritual. Meu reino não é deste mundo, se recordam? Pois bem, o mundo que Jesus muitas vezes tenta sufocar a gente, e toda vez que nós permitimos que o mundo nos sufoque e nós ficamos contentes em nos estacionarmos às margens do caminho, muitas vezes chorando, muitas vezes desanimado, quando a gente se chega nessa posição de status, é uma batalha que o mundo vence em relação a nós. Em contrapartida, cada situação que a gente supera, cada vez que a gente se supera, cada vez que a gente se reinventa, cada vez que a gente consegue ser hoje um pouquinho melhor que ontem, a gente se sente que venceu também o mundo. Mas isso só é possível quando a nossa fé, sendo raciocinada por toda uma reavaliação interna, uma reavaliação de visão. Quando a gente para de ver o mundo de maneira roxa, a gente aqui em casa brincava, né? Ver o mundo com os olhos. Precisa ver o mundo com os olhos com óculos cor-de-rosa, né? Com a lente cor-de-rosa, onde tudo é arco-íris e unicórnios e não tenha dificuldade, não tenha problemas, que isso também é se alienar. Há dificuldade. Muito se fala no meio espírito em planeta de regeneração, mas a gente ainda está muito mais mergulhado no provas e expiações, minha gente. Ah, como isso? Simples, tão assim próximo. Não que não esteja progredindo como todos os mundos, mas a gente já estivesse tão assim próximo, que já estivesse assim entrando 100%, teria tanta briga inútil no Facebook. Mas ser politizado é uma coisa. Ofender e não respeitar o posicionamento do outro é outra. Isso volta à antiga criança que não aceita o não dos pais e das mães, do pai e da mãe. Mas estamos caminhando, estamos crescendo. Que atravessamos, estamos um pouco mais perto do topo. A cada dificuldade que passamos, estamos um pouco mais perto do objetivo. Caminhando, crescendo, progredindo, evoluindo, se superando e se reinventando. A vida é assim. O povo gosta de falar que a diferença do primeiro colocado e do segundo colocado de uma competição, às vezes, não são os milésimos de segundo do corredor, mas o tempo que ele se dedicou, o esforço que ele se dedicou a superar os desafios, a treinar, a trabalhar, a crescer. O nosso caminho de evolução espiritual é a mesma coisa. Nosso caminho, nós evoluímos, tropeça aqui, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas nós temos que caminhar, temos que progredir, temos que seguir em frente. Eu fico me imaginando, pegando as narrativas bíblicas, se Moisés, por exemplo, de montanha, quando Deus lá aparece, a figura da sarça ardente, da árvore, lá pegando fogo, se Moisés olhasse e falasse, livre, eu tô fora, e ó, saísse correndo. O que seria de toda a história do Êxodo? Ou ainda, quando Jesus vira para os seus discípulos e fala, vem, segue-me, de homens. Eles falassem, o quê? Você tá doido? Tô fora disso.
A mensagem não teria que... Lembra quando eu falei que tudo está sob o controle? Tudo está... Tudo que ocorre conosco está no comando do Pai. Não caiu uma face da parte do Pai. Se Jesus chegasse e falasse, vem você, ele falasse, eu não, ele falava, tudo bem, chama o outro. A obra não para. O trabalho tem que ser feito. Se até com Kardec foi assim, salvo engano, em Obras Póstumas. Vamos lá, gente, dar uma consultada. Quando Kardec fala que ele perguntou para a espiritualidade, e se por um acaso ele não conseguisse, ou ele alguma coisa nesse sentido, como ficaria? O que a espiritualidade fala? Já temos outros preparados para executar, porque dos assuntos importantes, Deus não deixa na mão de uma única pessoa. A grande questão é, será que nós queremos pegar a charrua, pegar o arado, pegar a nossa cruz, fazer a nossa parte, fazer, e depois ficar nos sentindo fortalecidos, nos sentindo engrandecidos? Ou será que nós vamos ficar à margem, coçando a cabeça e falar, poxa, olha, podia ter sido estava ali, porque ele não eu? Simples. Deus, através de Jesus, através dos benfeitores espirituais, através dos mentores, a todo instante, nos conduza até o nosso próximo. Uma palavra de conforto, um abraço amigo, uma palavra de incentivo. As hipóteses, quando muito, que se a gente não consegue fazer algo de positivo, me sinto incapaz, e gente, me desculpa, não tem ninguém incapaz. Existem capacidades diferentes. Incapaz, ninguém é. Mas tudo bem, vamos supor que a pessoa... Eu não sei como ajudar. Não sabe como ajudar? Não piora, você já está fazendo bastante. Não se torne ave de mau agouro, onde vai ficar passando tragédia, desespero, pânico. Muito pelo contrário. Se eu não consigo dar uma palavra de apoio, ao menos oferte um ouvido, amigo. Não dá para ofertar o ouvido, o ombro. Evitemos piorar a situação daquela pessoa. Evitemos aquela pessoa. Não é o ideal, mas já é bastante, gente. O ideal é que se nós conseguíssemos nos superar e auxiliar o nosso próximo. Nos superar é auxiliar o nosso companheiro, seja com uma palavra, seja com uma prece, seja com vibração, seja com um alimento, seja com um livro, seja com uma... N maneiras. O ideal seria. Mas ainda que não consigamos piorar. Vamos confiar, manter a nossa confiança que tudo isso que ocorre, tudo isso que já ocorreu na nossa vida e tudo isso que ainda ocorrerá na nossa vida não é obra do acaso. O barco não está sem direção, não está sem leme. É uma historinha muito comum, mas é válido a gente lembrar daquele garoto que estava numa turbulência bastante forte, todos com medo. Daí o garoto sentado, calmo, sereno lá no assento do avião. Na hora que passou a turbulência, o homem do lado virou e disse: que legal, que rapazinho você é. Você não ficou com medo nenhum instante? Não ficou com medo que o avião caísse? O garoto virou para ele nos olhos e falou: não, não fiquei com medo. Porque meu pai é o piloto e eu confio nele. Nós temos que compreender que nosso pai é o piloto de tudo isso. E quem está ao nosso é o nosso irmão maior Jesus. E ainda mais, ao nosso lado, mais próximo de nós, mentores e mentoras estão conosco, nos auxiliando, nos amparando. Nós não estamos sozinhos. Ainda que diante de todo esse lufa, de todo
essa bagunça que está nos dias de hoje, ainda que você esteja sozinho na sua casa, isolado, você nunca está só. Nós atraímos ao nosso lado as companhias que nós convidamos. E a melhor coisa que podemos fazer, os amigos e benfeitores espirituais, para estar conosco, para estar ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, recorrer à prece, recorrer a boas leituras, a bons vídeos, diversas palestras interessantíssimas, não apenas em termos de doutrina espírita, mas psicólogos falando, pessoas bacanas, tem... É diverso, minha gente. Vamos procurar ler o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Um trechinho por dia, toda manhã, antes de iniciarmos um dia. Em vez de ficarmos bitolados em noticiário após noticiário, notícia triste após notícia triste, e aqui não estamos convidando ninguém a se alienar do que está acontecendo, mas que possamos selecionar um pouquinho necessário, mas buscar também o fortalecimento espiritual, o fortalecimento emocional, para que possamos amadurecer, para que possamos as dificuldades que estão na nossa frente da melhor forma possível. Enfrentar, caminhar, superar, se reinventar. Aqui, gente, quando? Desde que eu comecei na Casa Laços Eternos, imaginar que um dia eu ia fazer uma live, uma exposição online, para que tivesse esse alcance pela internet. Nunca. Para começo, quando eu comecei, eu já nem fazendo uma exposição. Até que eu me formei no curso doutrinário mediúnico da casa e me convidaram. E hoje, olha aqui, a gente tendo que se reinventar, tendo que se modificar, e não só eu. Vejo colegas aí que tinha quase uma ojeriza tecnológicas, informáticas, estão se reinventando. Às vezes com dificuldade, às vezes com tropeços. Mas, gente, isso é bonito, é lindo. Não a situação, claro, que às vezes nos preocupa, às vezes nos chateia. É lindo, tão lindo ver as pessoas se reinventando, procurando crescer, procurando aprender. Olha, a nossa vice-presidente gosta de brincar com a gente, né? Que quando nós vamos ter que abrir a casa um dia só para abraço. E tantas saudades que a gente sente. E eu vou te ser sincero, eu falo por mim, cada vez que eu vejo um companheiro superando uma dificuldade, superando um problema, superando um fazer exposição, outro que na hora que começa a live dá problema, ele tem toda a paciência e perseverança de, em vez de desistir, continuar. Que não deu certo um dia, não deu certo o primeiro. Ele vai, ele tenta de novo. Companheiros que estão ainda apanhando, a gente faz evangelhos e sustentações da grande maioria. E outros se reinventando, muitas vezes pessoas com mais idade se reinventando, aprendendo, quebrando a cabeça, se esforçando. Gente, isso é lindo, é bonito. Se de tudo na vida, de tudo que seja, nós temos que tirar as coisas boas e tirar as lições, eu falo, para mim em particular, ver isso é muito lindo, é muito bonito, é muito instrutivo. A todos, é isso. Não eu. Eu, na verdade, aqui estou só sendo um eco. Só sendo um eco. E quando Jesus falava, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, ele nos a nos reinventarmos, a crescermos, a evoluirmos, a continuarmos. Então, se a gente pudesse resumir numa palavra, a palavra seria essa: caminha. Segue adiante, caminha. Possível sem medo. Mas se tiver um pouco de medo, caminha ainda assim. Tá difícil o sorriso? Mas tenta um pouquinho mais sorrir. Tá difícil a fé? Reflete um pouco mais e tenta sorrir. Tá difícil sozinho?
Conversa com ele, mas esteja aberto para ouvir, para crescer, para raciocinar. Também não adianta a gente buscar um companheiro e nos fecharmos numa bolha e assim, eu só quero chorar, só quero reclamar e não quero. Não adianta. Mas meu coração é sincero, eu quero mudar a minha forma de ver. Vou conversar, converso com outro, participo, vejo que eu posso ser útil. Se reinventa. Vamos atravessar essa dificuldade, minha gente. Algumas pessoas estão desencarnando? Estão. Mas eu sempre gosto de pensar da seguinte forma: se a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, por que eu vou ter. Claro, sente-se saudades, é óbvio, não se incentiva a frieza aqui de forma alguma. É sempre confortador, é sempre consolador pensar que o acaso não existe, isso tudo está sob o comando do Pai. E mesmo quando o que parece que é o pior para nós, que é o desencarne, acontece, não é algo que a gente pode falar foi o fim, acabou. Não, é uma nova etapa, é uma nova fase. Não tem pressa, eu também não tenho pressa. Mas não é legal a gente se perturbar com essa ideia a todo instante, com esse medo, com esse pânico a todo instante. Cuidado? Sim. Prevenção? Sim. Fazer o máximo para nos proteger? Sim. Mas não vamos cair no pânico. Até mesmo a nós estamos nos prejudicando e aos que nos rodeiam. Bom, espero que essas palavras tenham sido de alguma ajuda. Espero que, óbvio, por todos esses contratempos, mas que possamos estar crescendo, amadurecendo e evoluindo. Que Deus, nosso Pai, possa nos amparar. Que Jesus, nosso Mestre, continue a ser o nosso guia, nos orientando, nos ensinando, como tem feito desde os primórdios da construção desse planeta que nos acolhe. Amigos, mentores e mentoras amigas, possam estar conosco, nos amparando, nos fortalecendo e nos auxiliando. Agradeço a todos, fiquem com Deus, com Jesus espirituais e tenham um ótimo final de semana.